E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, estou falando do presidente, não da instituição. E ele não foi direto, mas ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo pro Palmeiras de 3-0. Como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube? O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Vem comigo, rubro-negro, declarações fortes de Pedrinho, presidente do Vasco, e Leila Pereira, direcionado para o BAP. O BAP tá certo, sim, tem que brigar pelos direitos do Flamengo, é o que ele faz. Quando o Flamengo tomou o remédio amargo, ninguém quis ajudar. Mas bora aqui pro Equipe F, repercussão daquele jogo de ontem, Flamengo virou no segundo tempo, deixou a desejar ali no primeiro, mas enfim, os créditos vão para a ESPN Brasil, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, não esqueça, e eu lhe peço, ative o sininho e deixa seu like, é importante. Bora lá conferir. PF nesta segunda-feira movimentada, aliás, é semana de Libertadores, Sul-Americana, os times brasileiros estreando na fase de grupos. Mas também começa a semana com uma reunião importante no Rio de Janeiro. Vamos lá com o Rafael Marques, porque os times das séries A e B se reuniram para discutir a tal da Liga Unificada com a anuência da CBF. Andou esse assunto por aí, Rafa? Boa noite. Não o quanto que as pessoas imaginavam que poderia andar, viu, Edu? Quando foi divulgada a informação de que haveria esse contato nessa reunião entre a CBF e os representantes dos 40 clubes, os 20 da B, fora os representantes das federações, as pessoas pensaram que poderia ser já o anúncio de alguma coisa estruturada visando a unificação das ligas, mas não. A CBF apresentou uma proposta, segundo ela, a pedido dos próprios clubes para esta unificação a partir de 2030. Nessa iniciativa de propor uma liga única, a CBF só começa a trabalhar efetivamente com a temporada de 2030. A entidade dividiu esse projeto em 3 partes. Produto, e aí cabe uma observação, a CBF entende que as discussões sobre direitos de transmissão atrapalharam o que realmente importa, que é o debate sobre o produto. Essa fase foi startada hoje. A segunda fase, que é o negócio, aí sim, vão falar sobre direitos de transmissão. E a terceira fase, que é a governança com a criação da nova liga e as questões administrativas e jurídicas. Em termos de cronograma, a CBF imagina concluir a fase 1 ainda em 2026, começar já, dar o start para a fase 2 em 2027 e no máximo estourando em janeiro de 28 já ter a criação da Liga Unificada sacramentada e com tudo resolvido para ser a entidade que vai tocar o futebol brasileiro a partir de 2030. Outra pergunta que se impõe nesse momento, a CBF vai ter participação? Vai. Como mediadora, coisa que ela já é, e também será uma das entidades participativas da Liga. Terá alguma participação, mas não vai ser uma liga, portanto, com o sistema de total autonomia, mas bem parecido o modelo com o que é praticado no futebol europeu. Tanto que durante boa parte da apresentação, o presidente Samir Chaud, olha que foram quase 2h30 de conversa, e os demais dirigentes da CBF utilizaram como exemplos, parâmetros, a Premier League, La Liga e a Bundesliga, o campeonato alemão. Foi apresentado um documento com 178 slides hoje à tarde para os dirigentes. E um dos aspectos que nortearam esse documento foi o que a CBF chamou de demandas iniciais do futebol brasileiro em comparação com as demais ligas mais importantes do mundo. 10 itens foram listados. São eles: tempo de jogo com bola rolando, calendário, acesso ao estádio com segurança, infraestrutura, transmissão, redes sociais, marketing, êxodo precoce de talentos, governança do regulamento e a sustentabilidade financeira dos clubes. Então a primeira fase agora está startada, os clubes têm entre os meses de maio e julho para apresentarem as suas sugestões em cima do que viram a CBF expor hoje através desses slides, e aí entre outubro e novembro acontece a formatação dessa primeira fase para entrar no segundo item, que é o negócio. E aí que está o X da questão. Eu já peço a você, dos meus amigos, para poder cambiar o assunto quase que radicalmente. Tem a ver com o mesmo tema, evidente, mas é uma outra situação. A CBF chamou hoje os presidentes dos clubes, e aliás, só o Mirassol e o Corinthians, o Corinthians não, o Mirassol e a Chapecoense, o Corinthians mandou um representante. Mirassol e Chapecoense foram os únicos dos 40 clubes que não estiveram presentes na reunião, para poder debater a unificação do produto futebol brasileiro com as propostas
propostas que ela, a CBF, tem como diagnóstico, através de estudos minuciosos, e apresentou isso para os dirigentes dos clubes. Após a apresentação, 2 presidentes de clubes deram entrevistas. Não foram os únicos, mas foram que falaram de maneira mais incisiva. Pedrinho, presidente do Vasco, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Em comum, o adversário, o Flamengo. Nós conversamos com os dirigentes, eu e a Jéssica Dias, sobre exatamente os pontos de divergência que existem entre os conceitos de condução do futebol brasileiro. O conceito unitário, cada clube vendo o seu lado, ou o conceito totalitário, que é a discussão em cima da qualidade do produto, o campeonato como um todo. E o Fã de Esporte vai perceber que tanto a Leila quanto o Pedrinho se dirigem, um diretamente, outro indiretamente, ao BAP, presidente do Flamengo, como sendo um entrave para essa evolução do futebol brasileiro. Vamos acompanhar. Muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, estou falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu esperei, escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala, e ele não foi direto, mas ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo pro Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar pro meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também, sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube? Não posso acreditar nisso. Olha, o Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém, todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes, para jogar, eu não jogo sozinho. Bom, dentro do conceito de produto, antes de falar de negócio, é importante dizer que as 2h30 da reunião, elas transcorreram com a mais absoluta tranquilidade. Isso aí é processo de apuração. Conversamos com as pessoas envolvidas dos clubes e também da CBF sobre isso. Lá dentro, todo mundo entendeu as iniciativas da entidade, as propostas apresentadas, as ideias. Muito se debateu sobre a questão que envolve a quantidade de jogos noturnos no futebol brasileiro, muito maior do que no futebol inglês, no futebol espanhol, no futebol alemão. Falou sobre qualidade e uniformidade dos gramados. Falou sobre a questão da segurança, uma pesquisa mostrando que 74% dos brasileiros não vão ao estádio porque tem medo de serem assaltados, de acontecer alguma coisa com as suas famílias. Lá dentro, todo mundo rezou literalmente na mesma cartilha. Essas 2 entrevistas foram concedidas depois que terminou a reunião e o Pedrinho não ouviu o que a Leila estava falando e a Leila não ouvia o que o Pedrinho estava falando. E aí você pode perguntar, Edu, e os demais companheiros, e o BAP nessa história? O BAP passou direto e não deu entrevistas. A essa altura ele já sabe o que falaram a respeito dele e também do Flamengo. Se na discussão, no dia da discussão preliminar sobre o produto, a chapa esquentou desta maneira, será que quando nós entrarmos na fase 2 do projeto, que é a parte de venda de direitos, nós teremos uniformidade? O presidente da CBF, Samir Chaves, quando eu perguntei isso para ele disse que sim, que acredita piamente que todo mundo possa conversar e chegar a um consenso. Mas pelo menos no momento, hoje, dia 6 de abril, parece muito claro que não sentam à mesma mesa Pedrinho e Leila com o BAP, né, Edu? Ozinho, é isso, né? Pode esperar que vai ter resposta do BAP, né? Porque isso tem acontecido. O Palmeiras fala alguma coisa aqui, o Flamengo retruca de lá, agora com o Pedrinho. Seguramente, ou hoje ou amanhã, teremos alguma posição do BAP.
para retrucar o que foi dito sobre o Flamengo. Mas é difícil mesmo imaginar uma liga virando sócios, né? Com esse clima de se cutucar. O Flamengo é o quê? Quer ser o Real Madrid da Shopee, Zinho? Eu acho que assim, eu vou ficar mais no que o Pedrinho falou, tá? O que a Leila falou, ela não cita o nome do Flamengo, é nós que estamos, de repente, achando que foi uma indireta para o Flamengo, e provavelmente porque eles ficam um cutucando o outro, né? Essa briga, ou esse debate Leila e BAP, já vem de muito tempo, né? E aí, assim, essa coisa é mais... ela não fala do BAP ou do Flamengo sobre algo que aconteceu. Já teve essa reunião? O BAP discordou? O BAP achou que era maior do que todos os outros? Teve isso lá no início, quando ele, na justiça, breca uma divisão de grana e que ele dá uma explicação para isso. Estou aqui relatando o que eu fiquei sabendo. Se quem está certo ou errado é uma outra coisa, é o fã de esporte que decide. O BAP, naquela época, diz que já estava feito um acordo feito por um outro presidente, e quando ele entra, tinha gatilhos no contrato que poderia rever um novo contrato. Fala do BAP. Se ele está certo ou errado é uma outra coisa. Agora, o Pedrinho não. O Pedrinho cita o BAP e deixa claro que não está falando contra o Flamengo mais de uma vez. Foi muito... o Pedrinho fez a questão de citar 2 vezes que não estava falando do Flamengo, do clube, era uma coisa direta ao BAP por uma declaração que o BAP deu e que realmente ele deu. Ele insinuou, ele não falou que o Vasco entregou, mas ele colocou em dúvida, dizendo: muito me estranha no dia que tem o jogo. Ele citou dessa maneira, acho que foi até no Flamengo, alguma posse ou alguma reunião que teve, aí foi filmado pela Flamengo TV, isso foi divulgado. Realmente ele não cita o nome do Pedrinho, mas cita esse caso. E aí o Pedrinho está no direito dele, sim. Guardou, segurou e quis falar hoje. E realmente ele fala diretamente para o BAP. Aí o BAP agora deve responder, mas acho que o Pedrinho está no direito dele, porque realmente a insinuação coloca como que se o Vasco tivesse entregado o jogo. Isso foi citado, né, nas mesas de debate dos programas todos que teve na época. E o Pedrinho disse, foi só um empréstimo feito com uma instituição que está acostumada a emprestar dinheiro. O fato é, Birner, que a gente tem esse clima no futebol brasileiro, né, de um provocando o outro. E isso não é de hoje. Não é assim, o jogo é jogado nas entrevistas coletivas, o jogo é jogado no dia seguinte, o jogo é jogado em campo, o jogo é jogado na pressão da arbitragem, o jogo é jogado assim a vida inteira. Tanto é que eu cresci ouvindo isso, eu tenho 57. Só o BAP fala que não é legal, não é ilegal, mas é imoral. Então, eu não vou entrar no mérito nem jurídico nem moral disso, né? Eu cresci ouvindo sobre força de bastidores, uma coisa muito tradicional no futebol brasileiro. E para a construção de uma liga, ou de qualquer coisa que funcione coletivamente, por isso a democracia é tão importante. A democracia é a arte de se achar consensos entre ideias diferentes, para que se ache caminhos em que coletivamente, mesmo que não seja imediatamente, mas no médio e longo prazo, as coisas fiquem melhores para todo mundo. E o futebol brasileiro não está pronto para isso. É muito simples. E aí eu começo a olhar para as individualidades. O Flamengo, por exemplo, passou alguns anos para se recuperar financeiramente. Hoje é o clube mais rico do país. Eu faço a pergunta para quem está vendo a gente, principalmente para quem não é flamenguista. O Flamengo tem que abrir mão de alguma coisa no futuro contrato de liga, diminuindo as diferenças financeiras? Não estou falando que elas não vão continuar existindo. O Flamengo gera mais audiência e outras coisas mais que geram dinheiro. Mas diminuindo as diferenças financeiras em relação a hoje, ele tem que abrir mão para a gente ter um campeonato melhor para todo mundo, arbitragem melhor, gramados melhores, calendários melhores? Faço essa pergunta principalmente para quem não é flamenguista. Para o palmeirense, outro clube que está numa situação financeira também muito boa e que sofreu muito por muitos anos até a chegada de Paulo Nobre. O próprio Flamengo. Né? E o Flamengo e o Palmeiras, esses clubes têm que abrir mão. O corintiano acha, por exemplo, o São Paulino, os outros 2 clubes podiam ser os mais ricos, fazendo que tem que abrir mão. O flamenguista pensa o quê? Porque é óbvio que o dirigente está preocupado, acima de tudo, no automático, com a reação das torcidas e do seu torcedor. Então eu deixo essa pergunta, se os torcedores estão prontos para que democraticamente os dirigentes cheguem num consenso de campeonatos melhores e tudo mais equilibrados, se os dirigentes, se os torcedores querem isso, ou se cada um se vire com o seu e os dirigentes estão certos.
A questão é isso, porque um time grande como o Flamengo tem muitas formas de arrecadação, não só a televisão, né? Isso. O que a Liga, em princípio, tenta trazer é uma diferença não tão grande. E o Remo, os que tem uma torcida ganham, fanática, né? Time tradicional, seria para o Campeonato Brasileiro. Você quer ter representatividade, você precisaria ter mais times de outros estados. Isso só vai acontecer quando financeiramente as diferenças forem menores. No Remo, nunca vai competir com o Flamengo. No futebol, onde o dinheiro está acima de tudo. Sim. Nunca vai. Vou dar um exemplo. Outros também não. Mas você tem só o Remo porque foi que subiu esse ano e tem uma torcida muito apaixonada e um time muito tradicional do futebol brasileiro. Fala, Zé. Não, eu acho bem difícil, quase impossível isso. Nós tivemos um movimento parecido há 5 anos atrás, a Liga. Não sei se vocês lembram. A Primeira Liga? A Primeira Liga. Nós tivemos 2 reuniões. A primeira para ser... tudo bem, sou o presidente, como é que você está? Na segunda, vamos dividir aqui, vamos fazer a divisão. Acabou. Eu acho bem difícil porque aqui no Brasil, infelizmente, cada um pensa no seu umbigo. Isso não vai deixar de existir. Culturalmente, nós somos muito diferentes da Europa. Culturalmente, nós temos muitos pontos atrás da Europa em relação a isso. A gente mostra jogos aqui que muitas vezes os presidentes estão lado a lado na tribuna. Sim. As condições, a nossa educação, a forma como nós crescemos, as condições financeiras e econômicas do nosso país é muito diferente da Europa. Eu acho assim, se o presidente da CBF conseguir conciliar tudo isso, eu acho que ele, se acontecer mesmo, eu gostaria de dar os parabéns para ele no dia que assinar o contrato e falar, beleza, a Liga está aqui. Tá bom, fala-se muito em igualdade, eu também concordo, mas eu não vou misturar, né? Se for falar do futebol ali, o grande problema que vai ser na hora de dividir a parte financeira, não é nem de fazer o campeonato, de montar, de unificar. Eu acho que o problema vai bater na hora da divisão da parte financeira. E eu, particularmente, acho que os administradores que lá estão não estão preparados para isso. Por essa reunião que não foi para falar disso e só teve polêmica, um atacando o outro diretamente ou indiretamente, eu vou na fala que vocês falaram. Imagina quando sentar para falar de dinheiro. Ô Flamengo, você que tem a maior audiência, você que a maioria dos seus jogos passa na televisão, você vai ter que ganhar igual ao time B, não vou falar aqui nome para não causar um desrespeito, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Vai dar problema. Porque a própria emissora detentora dos direitos quer passar o jogo do Flamengo. Aí no caso... E aí, fã de esporte, você julga com isenção, julga sem paixão. Acha que isso é certo? Ganhar igual? Eu acho que vai dar problema. O que se fala é de ganhar um pouco a mais, não muito a mais, né? Diminuir a diferença. Essa seria a ideia na criação da Liga. Lembrando que hoje em dia tem uma lei que é a lei do mandante. O clube tem o direito sobre os seus jogos como mandante. Os onde ele vai jogar não mais. A não ser que haja acordos. Mas a gente já está vendo os lances de Santos e Flamengo, o Flamengo e Santos. O Lautaro marca o gol, ele leva o Léo Ortiz ali, faz um bonito gol. O Santos saía na frente, mas o Flamengo vira com facilidade, 3-1. Foi bom, Zé? Apareceu o Malvadão de novo? Não, o Flamengo teve dificuldades no primeiro tempo. O time do Santos entrou bem montado, todo mundo ali para trás da linha do meio campo, esperando para sair no contra-ataque, apenas com o Lautaro e com o Tassiano, se eu não me engano. Uma equipe bem montada ali pelo Cuca defensivamente, e o Flamengo tendo dificuldades. O Flamengo alternava às vezes, o Jorginho entrava para jogar entre os zagueiros, adiantava um pouquinho os laterais, mas o Santos estava bem coberto. Mas aí é o gol anulado por impedimento, né? E aí no segundo tempo o Santos faz o gol, né? E aí no segundo tempo o Flamengo consegue o gol logo no começo, e é interessante, né? Dá para ver o zagueiro, né, do Santos, que entrou agora, o Veríssimo, falando assim, aí ele fala um palavrão, né? Logo que o Flamengo faz o gol, ele solta o palavrão, porque ele sabe que é difícil de controlar a intensidade, né? E o quanto o Flamengo tem de qualidade. Mas acho que assim, o Flamengo o Leonardo Jardim ainda está colocando as suas improntas, está colocando ainda a sua forma de jogar. Eu acho que ainda existem algumas coisas que precisam ser melhores treinadas, vamos dizer assim, né? A questão de marcação de pressão. Muitas vezes o Santos saindo da pressão de marcação da equipe do Flamengo. Então, assim, tem algumas coisas, mas com o tempo. O problema é que, como é que você vai arrumar se você não tem o tempo certo para poder treinar e diminuir essas distâncias, né, de posicionamento? O próprio Jorginho, se eu não me engano, agora o Jorginho já está fora, acho que o próximo jogo, que saiu, teve uma lesão. Então, é difícil. Treinar no futebol brasileiro é mais complicado. Mas o Flamengo é muito forte, né? Individualmente.
é um time muito forte. O Plata entrou muito bem no jogo. Paquetá. E o Santos tem Paquetá precisava desse gol, hein? E o Santos tem seríssimos problemas. O Cuca colocando o time mais atrás ali para tentar no contra-ataque, estava dando certo até a hora do gol do Lautaro, o gol do empate. Aliás, o pênalti discutível também, Birner, o pênalti no Arrascaeta. Mais um dos pênaltis que você pode marcar ou pode não marcar no futebol brasileiro. Duvidoso. Vai marcar um monte assim, alguns não vão ser marcados e seguimos assim, nessa toada. Mas depois da derrota contra o Bragantino, é uma boa resposta do Flamengo, né? Bom, era o mínimo, né? Porque o comportamento dos jogadores do Flamengo contra o Bragantino foi desrespeitoso, inclusive com a própria profissão deles, que pagou em dia. Ali é uma questão, para mim, de falta de comprometimento. Ontem não. Ontem eu achei que o Flamengo fez o primeiro tempo abaixo, mas é muito o que o Zé disse. Tá muito claro que o treinador vai precisar de mais tempo para colocar as coisas como ele gosta, para o time atuar bem regularmente. E no segundo tempo o Flamengo foi bem, né? Paquetá entrou bem, Plata, o Luiz Araújo, tem vários jogadores ali, um banco muito forte. E ganhou do Santos com facilidade no segundo tempo, mesmo precisando de uma virada. Foi um jogo de boa imposição no segundo tempo. Eu acho que é uma questão de tempo para trabalhar num calendário que não vai oferecer esse tempo, porque acho que são mais 16 jogos, né? Até a Copa do Mundo, no período muito curto. 13 jogos? 13. Não, mas e os jogos da... São 13 no total? Pro Neymar, antes da convocação. Mas parece que ele já não vai jogar o jogo agora. Não, tô falando com os jogos do Flamengo. Desculpa. Jogos do Flamengo. Até a Copa. Até a Copa do Mundo. Se eu não me engano, são 16. Posso ter feito a conta errada. E não tem período para treinamento. E desse jeito, essa é a realidade do futebol brasileiro. Leonardo Jardim já sabia quando veio. Ele vai ter que se virar para continuar competindo com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro, não deixar escapar. Na Libertadores, mesmo tendo alguns jogos perigosos, a diferença técnica é muito grande. A tendência é que o Flamengo se classifique, acho, sem dor de cabeça. O grupo desse ano é mais difícil que o do ano passado, mas acho que os jogadores também têm um pouquinho mais de casca para a competição. Antes vamos ouvir Leonardo Jardim falando sobre o Pedro, que está bem à vontade ali no comando de ataque do Mengão. Fala, Leonardo Jardim. Ele é o avançado de referência da equipe. Neste momento não temos outro avançado que seja tão referência como ele, pela sua capacidade, pela sua qualidade futebolística. Ele é o avançado. Se você diz, ele jogou em 7, com certeza. Se, por exemplo, se o Bruno vier e ou alguma situação necessitar do Bruno, ele não vai jogar 70 jogos, não é? Vamos ter que haver aqui algumas decisões, alguns times que eu tenho que decidir. Preciso de um jogador numa primeira fase, mais transição, talvez na segunda fase já preciso de um jogador quando a equipa baixar a intensidade, precisa, eu tenho que gerir, porque senão eu não quero perder o Pedro no mês de junho ou de setembro. Eu quero o Pedro que me dure para a época toda, porque o Flamengo jogando as competições, as decisões estão na parte final da época, não é? E temos que ter os nossos jogadores inteiros, e por isso é que temos um elenco, para gerir os nossos atletas. Mas é um jogador que eu gosto. Vocês sabem que às vezes as pessoas falam, mas o Jardim treinou o Kylian Mbappé, ele era rápido e diagonais, mas eu treinei um dos melhores pontas de lança do mundo, dois deles. Um foi o Falcão Garcia e outro foi o Dmitry Berbatov. E o Dmitry Berbatov não era mais rápido que o Pedro, era do mesmo estilo do que o Pedro. O Falcão muito assim diferente, mas eram dois jogadores do mesmo estilo. E estamos a falar, pronto, há pessoas que podem não conhecer quem é o Dmitry Berbatov, é um jogador também como vocês dizem no Brasil, da primeira prateleira, não é? Por isso eu já tive vários estilos de jogadores e eu tenho que criar um contexto para que as melhores qualidades de cada um consigam vir ao de cima. Esse é o meu papel como treinador. Porque chegar aqui e dizer, eu te jogo assim, este não, aquele não, este não, não. Até o mercado está fechado, a gente tem que jogar com estes. Por isso é que eu tento criar o ecossistema para que os jogadores consigam performar da melhor forma. O ecossistema, hein? Gostei. Faça reverência. O Pedro entra na lista aí ao lado do Gabigol agora, como o 6º maior artilheiro na riquíssima história do Flamengo. E para você, Zinho, tem esse elogio ao Pedro, tem que saber dosar. Mas teve a entrada do Plata, que a gente falou aqui, depois das confusões extra-campo, tomou uma chamada, parece que botou a cabeça no lugar. O Paquetá marca um gol importante. Venceu e convenceu para você, Zinho? Eu tô com essa maioria. O time do Leonardo Jardim ainda não me convenceu. Ganha, vence, briga pela parte de cima da tabela, porque tem um elenco incomparável, né? Como diz o nosso querido Pascoal. Ele tira do banco, olha lá, vem aqui, como é que o Pascoal fala, o Zé? Vem aqui, ô Paquetá, vem aqui. Ô Plata, vem aqui, o Bruno Henrique. Cara, o cara, ele falou assim, é o que temos, o Leonardo Jardim, meu querido, muito bom treinador, você tem o melhor elenco nas mãos.
Incomparável, é o melhor elenco. Não está jogando como incomparável. Mas assim, o cara olha para o banco e vê os jogadores que ele tem, que ele pode utilizar e mexer na equipe, na estratégia de jogo, na formação tática. Ele pode sair de um Pedro que é mais presença de área ali, sai para trabalhar porque tem muita técnica, né? Eu concordo com ele, é muito bom jogador o Pedro, mas ele pode botar o Bruno Henrique, que é o da velocidade, pode botar o Plata, que é do drible, pode buscar o Cebolinha, que ele nem está dando muita chance, está priorizando o Samuel Lino, que a torcida não gosta muito. O primeiro tempo do Flamengo foi ruim. Do português, claro, o português ruim. Tanto é que faz uma finalização do Carrascal para fora, de fora da área, muito pouco, teve posse de bola sem criar, sem ter chances claras de gol. O Santos, na sua estratégia de marcar, competiu e não ficou só atrás, teve umas saídas que incomodou o Rossi. A gente está vendo aí, o Flamengo tem os números maiores. Claro, o Flamengo propôs o jogo, o Flamengo jogou em casa, o Flamengo tem um elenco infinitamente melhor do que o do Santos. Então tá aí, ó, posse de bola muito maior, finalização nem tanto, né? 2 só a mais. As certas também a mesma coisa, grande chance teve mais o Flamengo. Agora, no segundo tempo, essas grandes chances criadas no segundo tempo, aí o time melhora. Aí o time do segundo tempo já me convenceu mais. Eu estou falando num geral, desde a chegada do Leonardo Jardim, ainda não está me convencendo o Flamengo. Eu não acho que houve uma mudança de qualidade de jogo, do Flamengo ter melhorado muito do que era com o treinador anterior, com o Felipe Luiz. Na minha visão, ainda não vi essa melhora. O Flamengo ganha porque tem um elenco melhor. Então os jogadores com a sua capacidade técnica resolvem o jogo. O golaço que o Paquetá fez mostra muito isso. Eu fico pensando até se o Paquetá, com esse gol e com novas atuações boas, pode sonhar com a seleção brasileira. Ele que estava no radar do Ancelotti, né? E o Pedro, que foi citado e elogiado tanto pelo Leonardo Jardim? Eu tenho uma opinião polêmica. Tecnicamente, eu concordo, decide, tem que jogar. Mas eu, às vezes, olho e lembro do Felipe Luiz que pediu alguma coisa a mais dele do comportamento em campo. E o Pedro? Sim. Ainda não está com aquela eletricidade toda? Não, talvez seja a própria característica dele. Eu acho que o Pedro... Repito, eu acho que ele tem que jogar, eu acho que ele é o titular, não há motivo nenhum para você tirar o Pedro, ele decide jogos, ele, inclusive como finalizador, aquele que finaliza resolve com 1 ou 2 toques na área, ele é melhor, por exemplo, do que jogadores que talvez, por exemplo, se o Igor Thiago for para a seleção brasileira, quem eu quero no meu time? Igor Thiago, nem penso, mas com 1 toque na área, eu acho o Pedro um jogador com mais classe, mais refinamento para finalizar, porém falta um pouco, sabe, a coisa... Ser mais competitivo. Eu acho, você concorda comigo. Concorda? Eu acho que assim... Não tô falando que não é competitivo, tô falando que falta um pouco, só isso. Eu acho que falta ele entrar um pouco na rotação dos outros jogadores, ou do time num todo. O Pedro é aquele cara, como ele falou, né? O cara que decide, a referência do Flamengo lá dentro muito da área. Técnico na área, muito técnico. Mas às vezes ele parece ser o jogador mais lento do que o normal. E em relação à competitividade, de participar do jogo, de marcar, de ser mais competitivo. Mas aí tem aquela história, né? Provavelmente o treinador fala assim, também não vai se desgastar porque eu quero que você fique bem para ficar 100%, né? Para ficar bem para finalizar. Mas hoje em dia você tem vários mecanismos para que ele possa participar um pouco mais do time. Esse aí foi o Equipe F e o bicho pegou na primeira reunião para unificar as ligas. O BAP tá certo, tem que brigar sim pelo Flamengo. Quando o Flamengo tomou o remédio amargo, ninguém queria saber. Agora o Flamengo não deve abrir mão de nada. Ganhar proporcional à sua audiência. O Flamengo é gigante, é maior do que todos. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, mexe o dedo no like, compartilha, comenta, dê sua opinião. E aí, o que você diz? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.